Dinheiro traz felicidade? Será que vale a pena economizar? Dinheiro não traz felicidade não, mano. Mas compra! Compra! Embrulha! Entrega na casa da pessoa! Quando ouvimos a palavra economia, o que é que nos vem à nossa mente? Poupar, gastar, economizar, promoção, liquidação, desconto, inflação, Selic, investir. Há muito e muito tempo a sociedade tem, pode-se dizer, o costume de guardar dinheiro. E são diversas maneiras. Nós sabemos de pessoas que guardaram dinheiro debaixo de colchão, isso até na atualidade, tá? Pessoas que deixam dinheiro na conta corrente ou na conta poupança, na qual perde para a inflação. Mas também, como eu mostrei no começo, pessoas que guardam dinheiro num simples cofrinho. Ou que também, como antigamente acontecia muito, enterravam dinheiro para simplesmente ter uma segurança. Mas outro dilema é a questão daqueles que guardam e são chamados de pão duro, muquirana, mão de vaca. E nós temos a crença de que todas as vezes que falamos de dinheiro, aqueles que acumulam mais, os ricos, eles são taxados de pessoas egoístas que só pensam em si e ocasionam o desequilíbrio da sociedade. Nós vivemos numa sociedade capitalista. Lucro, sociedade privada, riquezas acumuladas, pode-se dizer assim, salários, e nós somos vítimas do capitalismo. Quantas e quantas pessoas não compram ser ter realmente as condições? Status, luxo, ostentação e assim vai. Quantas e quantas vezes nós compramos as coisas sem esquecer do básico, o que é necessário e o que é supérfluo. Na psicologia, existe um termo que nós usamos que é efeito manada. Efeito manada é quando nós fazemos aquilo que o restante da sociedade faz. E quando falamos numa sociedade capitalista, isso acontece muito. Acontece com roupa, acontece com eletrodomésticos, acontece principalmente com celulares e também no meio automotivos. Nós temos os campeões de vendas. Mas, qual é o significado real da palavra economia? Se nós olharmos no dicionário, no Oxford, economia é a ciência que estuda os fenômenos relacionados com a obtenção e a utilização dos recursos materiais necessários ao bem-estar. Mas, se pegarmos a palavra em si, que vem do latim, que é oikos, nomos, oikos significa casa e nomos, organizar ou organização. Então, a palavra economia fica muito mais fácil da gente entender. Economia, colocar a casa em ordem. E a pergunta é essa, será que a nossa casa está em ordem? Quando tratamos de psicologia, nós analisamos muito a questão biológica, psicológica e também espiritual, principalmente na questão da logoterapia. Na logoterapia, nós trabalhamos muito a questão do sentido da vida. E sabemos sim, como a Bíblia fala, onde está o seu coração, ali está o teu tesouro. Muitas pessoas colocam o seu coração diante da riqueza. Mas sabemos que, principalmente no meio do consultório, tantas e tantas pessoas, quando elas chegam com seus problemas, elas traem coisas a mais. E nós percebemos que a condição financeira está diretamente relacionada com a saúde psíquica das pessoas. São tantos divórcios, tantas brigas de família, reparação de heranças e muitos mais problemas. Todos relacionados simplesmente porque não sabemos organizar a nossa vida financeira. Despesa e receita, ou entrada e saída, são termos simples utilizados na economia, na qual nós não paramos para refletir. Nós gastamos muito mais do que ganhamos. Essa é a nossa sociedade consumista. As questões financeiras também nos trazem traumas. Eu me recordo muito bem, há muito tempo atrás, eu ainda era uma criança, tinha meus 9, 10 anos. Eu me recordo bastante do meu falecido pai. Uma das primeiras vezes que eu vi meu pai chorar, simplesmente eu fiquei sem entender. Mas que triste foi quando minha mãe me explicou a situação. E eu, sendo criança, não entendi muito direito. Mas depois de muito tempo, eu consegui analisar o que realmente aconteceu. Meu pai se endividou, entrou em diversas dívidas e fez renegociações, simplesmente porque para o cheque especial. Na época tinha muita a questão de cheque predatados. Coloca cheque para 30, para 60, para 90. Ou seja, achávamos que tinha o poder na mão. Nada diferente do que acontece com o cartão de crédito. Mas sim, isso ocasiona traumas nos brasileiros. Principalmente quando nós falamos simplesmente que o nome está negativado, que o nome está sujo. E sim, isso está totalmente relacionado com a questão da nossa autoestima. E, mesmo sem dever muito, quando o nosso poder aquisitivo de compras é inferior, nós nos sentimos para baixo.
Financiar, parcelar, não nos trazem garantias futuras. 10 vezes sem juros, 24 vezes, 30 anos. Isso nos dá um falso poder aquisitivo. Nós sabemos que em nosso país as questões da inadimplência acontecem por isso. Quantas e quantas pessoas não tentam comprar algo que simplesmente não cabem no seu bolso? E aí vem as desculpas. Nossa, se não for desse jeito não dá. Eu tenho que financiar. Lembramos dos mais antigos que tinham que realmente guardar o dinheiro, deixar a ansiedade de lado e fazer acontecer. É simples. A vida mal organizada cobra juros pesados. Em meados de 2011, eu, um trabalhador, ganhando R$ 1.500, tive a grande felicidade de ganhar R$ 1.800. Mas vocês sabem como você é brasileiro, né? Simplesmente eu tentei adaptar meu orçamento diante das circunstâncias. E naquela época eu queria muito uma moto. Uma Twister 2007 amarela. Eu cheguei todo feliz, porque a moto praticamente já estava comprada. Morava no fundo da casa da minha avó, pagando aluguel para o meu tio. Meu tio viu minha felicidade e perguntou: nossa, Thiago, por que você está tão feliz? E eu disse: tio, eu ganhei uma promoção. Estou ganhando agora R$ 1.800. Ele me pregou uma peça. Nós sentamos e começamos a calcular a pedido dele quantos que eu gastava de aluguel, quanto eu gastava de despesa, água, força, as coisas básicas, tá? E chegamos numa simples conclusão. Eu gastava R$ 1.750. E eu não esqueço até hoje o olhar do meu tio olhando para mim: Thiago, você não ganha 1.800, você ganha 50. Foi o que te sobrou. Diante disso fica uma realidade. Por mais que a sabedoria popular do meu tio não tem nada a ver com economia, me deixou em choque. E deveria deixar muitos de nós em choque, porque nós temos que sim ter uma noção da nossa vida financeira. Mas a pergunta é simples e específica. O que é dinheiro para nós? Nós, na época da Mega Sena, principalmente na virada, nós ficamos todos empolgados. Olha a expectativa, olha a ansiedade. Fazemos planos com dinheiro que nós não temos. Se nós pensarmos principalmente em questões inflacionárias, vamos lembrar do R$ 1 milhão. Cara, depois de mais de 20 anos, mesmo assim a gente ainda olha R$ 1 milhão como se fosse um dinheiro unânime, grandioso, que salvaria a nossa vida, que compraríamos casa, que viajaríamos, que economizaríamos. Mas, se nós trazermos para o tempo presente o real valor de R$ 1 milhão depois de mais de 20 anos de plano real, nós chegaríamos a uma bagatela de quase 7 milhões, 7 vezes. Esse é o poder da inflação, que deixa simplesmente nós irmos no mercado, hoje no tempo presente, com 100, 200 reais e simplesmente colocar numa cestinha. Quando antigamente, com esse mesmo valor, nós precisaríamos de um carrinho e lotaríamos ele. Pensa um pouco, qual que é a sua classe social? Eu me recordo que antigamente todo mundo que entrava na classe média ficava todo orgulhoso. Eu sou classe média. Mas você já parou para analisar realmente em que classe social você se encontra? A grosso modo, tá? Nós temos a classe E, D, C, B e A. Vamos lá. Classe E é quem ganha de R$1 até 2,2. R$2.200. Classe D de 2.300 a mais ou menos 4.400. Classe C de 4.500 a 11 mil reais. Classe B de 11 mil reais a 22 mil reais. E acima de 22 mil reais, todos nós queremos chegar lá, é a classe A. E aí? E aí você analisa que o salário mínimo do Brasil é 1.212, isso atualizado. Divide por 200 horas mês ou 40 horas semanais. E você vai chegar numa bagatela de R$ 6,6 a hora. E a pergunta é essa: quantos você ganha por hora? Talvez você ganhe 10, 15, 20 ou chega no salário mediano do brasileiro, que é R$ 2.440. Mas enfim, simplesmente nós vamos numa lanchonete e pagamos R$ 50 num lanche gourmet, numa rotisseria, 150, 160 reais um casal. Não, todos nós temos direito. O problema é a frequência. Se nós começarmos a analisar quantos nós ganhamos por hora e quantos nós gastamos num final de semana, aliás, num dia do final de semana, porque nós temos o velho costume de sexta, sábado e domingo. E é mais ou menos assim: eu trabalhei, eu mereço. Esse não é problema. Nós merecemos sim, mas nós precisamos ter o quê? Temperança. Nós necessitamos tomar muito cuidado com os nossos gastos, porque simplesmente eles vão fugir do nosso orçamento. Trabalhamos, trabalhamos e trabalhamos. E
temos poder aquisitivo, certo? Mas, se nós pensarmos a longo prazo, vamos pensar na nossa aposentadoria. Até um tempo atrás, antes da reforma, nós sabíamos que várias pessoas conseguiam aposentar simplesmente por tempo de serviço. Mas a realidade é totalmente diferente. Indivíduos aí com menos de 40 anos já não têm a mesma esperança de se aposentar. Eu costumo dizer que INSS significa de uma maneira diferente, tá? Que é, isso não será suficiente. Porque imagina só, você ter 45 anos de trabalho, você poder aposentar com 65 homens, 62 mulheres, e saber que a taxa de vida brasileira de nós homens é 75 anos. É muito tempo, galera. E aí, nós trabalhamos simplesmente para quê? Para ter uma vida de sossego no futuro? Nós sabemos que nós não pensamos no nosso futuro, nós pensamos só no presente. Olha que grande diferença, pessoas que se aposentaram com 25 anos e agora pessoas que precisam de 45 anos de trabalho para, no final da carreira, simplesmente receber 1 ou 2 salários mínimos. E aí? E o julgamento pior, que é quando nós vemos pessoas aposentadas dentro das empresas e nós simplesmente falamos que eles são fominhas, mas a gente sabe que a aposentadoria não é um valor elevado que garanta simplesmente o mesmo patamar de vida. Mais uma vez, vamos nos recordar dos limitadores que nós ouvimos muito na infância e até mesmo nos dias de hoje. Não tem dinheiro, tá caro, nossa, é dia de pagode, só no vale ou no pagamento. Essas palavras circulam no nosso meio. Mas, enfim, vocês já pararam para analisar que muitas vezes nós somos infantis diante dos nossos gastos? Assim como uma criança, quando ela pede para um pai algo e o pai simplesmente fala, não tem dinheiro, moleque. A criança, ela fala na inocência simplesmente porque ela não tem consciência da onde vai o dinheiro. Ela não tem consciência real de valores. Mas nós fazemos a mesma coisa. E aí que vem a primeira dica de ouro que eu quero deixar aqui para vocês. A primeira dica é: tenha conhecimento sobre a sua vida financeira. De que maneira? Simples e específica. Anote tudo. Numa caderneta, no tablet, no celular. Hoje temos diversos aplicativos que nos dão o controle financeiro. Simplesmente para nós sabermos a porcentagem real de onde nosso dinheiro vai. Existem indivíduos que gastam mais de 40% em transporte. Olha só a consciência. Essa é a primeira dica, mesmo que ela pareça arcaica. E diante dela vem uma dica de ouro. Difícil de ser seguida, mas que podemos alcançar. É a regra do 50, 30, 20. 50% em coisas necessárias, conta de água, força, luz, parcelas também. 30% em investimento, pensar na sua aposentadoria. Nós temos Tesouro Direto, FIIs, ações, algumas previdências privadas e mais. E 20% simplesmente para lazer e extras, simplesmente para os presentes, para saídas de final de semana e para podermos adquirir coisas futuras. O segredo, como dizia meu tio, é gastar menos do que nós ganhamos. Mas galera, na real, não é deixar sobrar só R$50, né? Simplesmente porque vem a segunda dica de ouro, que é construir uma reserva de emergência. Há muitas incógnitas a respeito da reserva de emergência. Há quem diga que tem que ter valores exorbitantes que garanta aí o seu sustento por um ano. Não vão ser extremistas nesse ponto, porque nós vivemos numa sociedade onde as pessoas não têm nem ao menos um salário mínimo guardado. A reserva de emergência é isso, galera. Tem tantas e tantas pessoas que têm um carro até muito bom, com um seguro, porém, se acontecesse um acidente, não teria o dinheiro nem de pagar a franquia. A reserva de emergência, ela começa assim, com 1 mês dos seus gastos necessários e ela vai até 12 meses, dependendo da sua condição financeira e o seu poder de economizar. A Bíblia é um livro de sabedoria e ela nos mostra coisas que são muito atuais. Prestem atenção nesse versículo. O homem de bom senso economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. O tolo gasta todo o seu dinheiro assim que o recebe. Provérbios 21, 20. Uma vez me questionaram, o que psicologia tem a ver com economia? A resposta é simples, galera. Tem a ver com uma questão social. As pessoas não sabendo administrar seu dinheiro, sabendo economizar, colocar a casa em ordem, simplesmente elas ficam ansiosas, frustradas, depressivas. Quantas e quantas são as pessoas que já se mataram por causa de dívida ou simplesmente fizeram alguma burrada, simplesmente porque não conseguiram raciocinar e simplesmente clarear a cabeça diante de alguma compra ou de alguma venda. Prejuízos que se acumulam.
Lembramos da pirâmide de Maslow, na qual na sua extremidade nós temos as questões fisiológicas e de segurança, ou seja, comida e abrigo são coisas sim que o dinheiro compra. E esse é o intuito desse vídeo. É bem simples, num país assistencialista quanto o nosso, nós temos que analisar. Você tem uma grande diferença entre dar o peixe e ensinar a pescar. Nas empresas, principalmente, nós tínhamos o antigo RH, Recursos Humanos. Hoje nós temos o atual Gestão de Pessoas. E sim, as pessoas precisam de gestão. Porque em muitas empresas os salários são desvalorizados, muitas pessoas são difamadas pelo simples fato que elas não administram bem o dinheiro e colocam a culpa em quem? Na empresa. Existe uma máxima que diz que nós só temos duas oportunidades de sermos ricos. Ou se nascemos numa família rica, ou se casarmos com uma pessoa rica. Então sabemos que muitos já perderam essas duas possibilidades. Mas temos outras, como nós dissemos adiante, nós temos a Mega Sena, algum prêmio, algum título de capitalização que nós podemos ser sorteados. Mas enfim, nós não podemos contar com isso. Lembramos de um termo muito usado que chama corrida dos ratos. Para lembrar do hamster, que simplesmente na sua gaiola, com um círculo, ele fica girando, girando e não chega a lugar nenhum. A corrida dos ratos, ela funciona da seguinte maneira. Nós trabalhamos para ganhar dinheiro, para pagarmos a conta, para ficarmos sem dinheiro. E assim, para simplesmente nós voltarmos a trabalhar. Então, nós encerramos com a pergunta do início. Será que dinheiro traz felicidade? O dinheiro, ele compra a cama, mas ele não compra o sono. Ele compra a casa, mas ele não compra o lar. Ele compra o relógio, mas ele não compra o tempo. Ele compra livro, mas ele não compra o conhecimento. Existe um teórico que fez um estudo para analisar realmente se dinheiro traz felicidade ou não. Matthews Kingsworth. E ele diz simplesmente que sim, o dinheiro ele influencia na felicidade. Então, nós temos que ter consciência real. Qual o significado do dinheiro na nossa vida? Lembrando, onde está seu coração, ali também está o teu tesouro. Ganância, gana, vem de desejo. Todos nós temos ganância, desejo, mas nós precisamos filtrar. E Freud, o grande Freud, já dizia mais ou menos assim, ó: não culpe o dinheiro ou o poder por sua falta de caráter. Coloque sua casa em ordem. Esse é o verdadeiro sentido da economia. Vamos lembrar das duas dicas. A primeira, anote tudo o que você gasta. Lembra, entrada e saída, despesa e receita, são coisas básicas. Muitas empresas falem por causa disso, quem dirá uma família. E a nossa segunda dica é: tenha uma reserva de emergência. Cheque especial, cartão de crédito e empréstimo não é reserva de emergência. Lembremos que no carro ele tem um tanque de emergência. E nós não podemos se esquecer da questão da inflação. Lembra, o álcool, o etanol está caro, mas a cerveja também está. Tudo uma questão de coerência. Mais uma vez eu agradeço a atenção de vocês, peço que vocês deem um like, compartilhem e se inscrevam no nosso canal. Lembrando, esse conteúdo foi simplesmente igual à resolução do ano novo. Lembra, projetar e executar. Projete e execute uma vida organizada. Economia. Coloque a sua vida em ordem. Obrigado.